Fala galerinha da terceira série do CNG. Galerinha, hoje 30 de abril de 2020, a gente vai fazer a correção do simulado que eu deixei disponível ontem na plataforma do estuda.com. Eu quero só chamar a atenção de uma seguinte situação, galerinha. Eu deixei o simulado ontem com 10 questões sobre funções orgânicas e isomeria e eu pedi para vocês responderem e disponibilizarem para mim até às 5 da tarde. Só apenas 2 alunos entregaram. Fico triste, certo? Então a gente vai corrigir essas questões. No final eu vou colocar o ranking de quem fez o simulado, tá ok? Então vamos começar. Deixa eu só puxar o linkzinho aqui. Tá aqui, ó, as questões. Vamos gerar o simulado aqui. Pronto. Primeira questão. Gente, sob o nome comercial de Tamiflor, esse Rzinho indica que a marca é registrada, viu? O medicamento oseltamivir, figura abaixo, é um profármaco que não possui atividade antiviral. Ou seja, ele é um medicamento que não foi pronto, ele vai se modificar dentro do nosso organismo. Porém, ao ser metabolizado pelo fígado e pelo trato gastrointestinal, ou seja, dentro do estômago, é transformado no carboxilato de oseltamivir, tornando-se assim seletivo contra o vírus influenza, que é o H1N1, que é a gripe, viu? Tendo sido usado como principal antiviral na pandemia de gripe H1N1 que ocorreu em 2009. Está aqui a fórmula estrutural do medicamento. Com base nessas informações, ele quer, gente, que a gente identifique a afirmativa verdadeira e as falsas. Então, primeira coisa aqui, ó. Primeira afirmação, a molécula de oseltamivir contém 4 carbonos quirais. Se eu olhar a estrutura, gente, deixa eu só ativar a canetinha bem aqui nessa moléculazinha aqui, ó. Se eu ativar a estrutura, eu tenho apenas 3 centros quirais. Eu tenho um centro quiral aqui, eu tenho 2 centros quirais aqui e o terceiro centro quiral bem aqui. Então eu tenho apenas esses centros quirais, tá certo? Então são poucos centros quirais, não 4 como está falando na afirmação, tá certo? Então vou apagar aqui, vou continuar, tá certo? Opa, deixa eu só fechar a canetinha. Pronto. Item 2. Só a molécula com estereoquímica possui atividade antiviral. Gente, essa afirmação não é verdadeira, certo? Se observar, se ele tem, eu vou até ativar a canetinha aqui, ó, de novo. Se ele tem 3 isômeros ou 3 carbonos quirais, eu uso a fórmula 2 elevado a 3 tem 8. Então ele não tem 15, ele tem 8 isômeros óticos. Ele tem 4 isômeros que desviam o plano da luz para a direita, que a gente chama de isômeros destrógeros, e 4 isômeros que desviam o plano da luz para a esquerda, isômeros levógeros. Além de ter a mistura racêmica. Como é que eu encontro a mistura racêmica? Eu divido a quantidade de isômeros por 2, que vai dar um total de 4 misturas racêmicas. Então eu tenho 12 isômeros óticos aí, tá certo? E além disso, ainda tem essa situaçãozinha aqui, ó. Se você observar, pessoal, vou ativar a canetinha de novo, eu tenho aqui uma insaturação. E essa insaturação, ela tem, esse carbono tem 2 ligantes diferentes e esse carbono tem 2 ligantes, porque aqui tem o hidrogênio, ó. Então aqui também eu tenho um isômero cis mais um isômero trans. Então dá um total de 14 isômeros ao total, e não 15 como ele está falando aí. A gente tem que estar ligado, gente, nessas observações aí, tá certo? Então vou fechar aqui de novo a canetinha, vamos continuar. Afirmação 3. O oseltamivir só é ativo após a hidrólise básica do grupo éster. Isso é verdadeiro, gente. Cadê o grupamento éster aqui? Se você observar, o grupamento éster, ele está bem aqui no final dessa estruturazinha aqui, ó. Deixa eu só ativar a canetinha de novo aqui. Ele está aqui o grupamento éster. Quando ele fala hidrólise básica, ele quer dizer no meio básico, no meio que tem hidroxila. E aí ele se torna ativo, tá certo? Então a gente tem que ficar atento a essas informaçõezinhas. Item 4, a fórmula é verdadeira, são 16 carbonos, de 28 hidrogênios,
2 nitrogênios e 4 oxigênios. É só você contar. Aí nós temos a fórmula de Coble. Então tem algumas ligações que estão escondidas. Então a gente tem que aprender a abrir. Item 5. O acetaldeído apresenta as funções orgânicas éter, éster e amida. Ainda tem amina também. Vou ativar a canetinha de novo aqui para a gente ver. Tá certo? Então tá aqui, ó. Olha as funções aqui. Éster. Certo? Função éter, que é diferente de um éster, tá certo? A função amida, ó. Aqui. Amida. E para finalizar, a função amina. Mas como ele falou que continha essas três, então essas afirmações são verdadeiras. Se observar, gente, aqui deixa eu só ver se eu fechei o olhinho aqui, pronto. Se observar, a alternativa correta é a letra B. Vamos confirmar o gabarito? Só no final da resolução, certo? Então, item 1, gabarito 2. Questão 2. As ozes são unidades básicas de carboidratos. Podemos classificar as ozes em L e D e em levógero e destrógero. Por que ele está chamando atenção para isso? Porque tem muito aluno, gente, que confunde essa configuração L e D. Deixa eu só ativar a canetinha bem aqui. O que são as ozes? São família dos carboidratos. Então, basicamente, gente, as ozes, ela tem esses grupamentos aqui, ó. Grupamento aldeído e às vezes tem um grupamento cetona, tá certo? Então, o que ele está falando quando a ose tem configuração D? É quando a hidroxila do penúltimo carbono, porque aqui tem um carbono, né? Ela está desviada para o lado direito, enquanto a hidroxila do penúltimo carbono, no caso da L, aqui é a D, e está desviada para a esquerda. Basicamente é isso. Então, cuidado, gente. Esse D não é de destrógeno e esse L não é de levógeno. No caso das ozes, quando a gente coloca destrógeno, a gente coloca o sinal positivo. E quando a gente coloca levógeno, a gente coloca o sinal negativo, tá certo? Então, só essa observaçãozinha aí. Ele quer saber o seguinte: com base nesses conceitos, é correto afirmar que letra D, gente, ó. Deixa eu só marcar aqui. Deixa eu só fechar a canetinha de novo. Letra D. Opa, não fechei. Pronto. Letra D, a resposta. Uma ose D possui hidroxila no penúltimo carbono escrito à direita. É o conceito. Questão 3. Considera as funções. Olha, gente, ele quer um anel aromático, ele quer um composto de carboxila e uma acetona. Onde é que eu tenho essa afirmação aqui? Na letra C. Ó, você tem um anel aromático, você tem um grupo carboxila e você tem uma acetona aí do grupo das acetonas, tá certo? Questão 4. Tá falando aqui, gente, dos medicamentos que revolucionaram nossa forma de viver, certo? Dos anticoncepcionais. E aqui tem a foto do sildenafil, citrato de sildenafil. A gente chama comumente de sildenafil ou Viagra. Então tá aí a estrutura. Ele quer saber, gente, no citrato de sildenafil, o que é que está de correto aí. E a letra D possui a função orgânica éter. Tá bem aqui a estruturazinha éter. Deixa eu só ativar a canetinha aqui do citrato, ó. Tá aqui o grupamento éter. Isso aqui é um grupo nitro, aqui é uma amina primária, certo? Aqui eu tenho uma amida, uma imida e o grupamento éster. Então, é essa afirmação aí que ele está querendo, certo? Resposta da questão de número 4, letra D. Tá certo? Pronto, marcamos aí. Questão de número 5. Tá dando da fenilalanina, certo? Que dá uma sensação pra gente, ela é muito parecida com a adrenalina, dá uma sensação pra gente de bem-estar. Aí ele quer a alternativa correta na quinta. Quem marcou A, acertou. Entre os fluidos gástricos e a dofenilina formam um ácido de Brocellode, ou seja, um ácido comum orgânico, né? Ela tem uma amina, essa amina é uma base orgânica, todo grupamento amina, não amida, viu, jovens? É uma base orgânica, e aí quando entra em contato com o ácido gástrico, você tem uma base conjugada, ou seja, um ácido e uma base orgânica, uma reação de neutralização. Questão de número 6. É uma questãozinha grande, mas é só para a gente comparar. Gente, observe como são muito parecidas a molécula da xantina, da cafeína, da teofilina
e da teobrosina, né? São alcaloides, são estimulantes do nosso sistema nervoso central, tá certo? Então, quem marcou aqui na questão de número 6 a letra C, acertou. Olha, a teofilina e a teobromina são isômeros e por isso as massas molares deles são iguais. É lógico, se eles são isômeros, gente, o que eu estou observando aqui? Ó? Deixa eu só ativar a canetinha aqui para vocês verem. Se eles são isômeros, observe que eles são isômeros de posição. A teofilina, o que está mudando de lugar é o grupo metil. Certo? Observe aqui, ó, na teofilina e na teobrosina. Ó, tem uns grupos metil. Um está do lado esquerdo, outro está do lado direito. Então você tem uma migração dos radicais. O que é isômero de posição? Você tem a mesma cadeia, a mesma família. O que muda é a posição de um grupo funcional, de uma insaturação ou de um radical, que é o que está acontecendo aqui. Por isso que a resposta correta aqui dessa questão, pessoal, é a letra C. Vamos passar agora para o segundo bloco de questões. Já fechamos 6 questões, vamos passar para o segundo bloco. Questão de número 7. Dada a estrutura do NN-dimetilbenzamida, abaixo é incorreto afirmar que. Ele quer a alternativa correta, errada. Então, quem marcou A acertou. Tem isômeros ópticos, certo? Porque não tem isomeria ótica. Para ter isomeria ótica, gente, tem que ter um carbono quiral. Aqui não tem carbono quiral. Aqui não tem insaturação que leve à configuração cis e trans, ou seja, não tem isômeros espaciais. Se tivesse outro grupo aqui, poderia ter uma isomeria de cadeia, que a gente chama de isomeria plana, que a gente chama de isomeria funcional, mas não tem nenhum tipo de isomeria, tá certo? Questão de número 8. A fluazepona de butila é um composto químico formado por moléculas quirais. Ó, já está dizendo que tem isomeria ótica, que apresenta 2 isômeros com propriedades bastante diferentes. Uma forte ação herbicida e outra totalmente atóxica para as plantas. A representação de sua forma estrutural está dada a seguir. Aqui está a fórmula. Na verdade, são 2 compostos que você encontra nele. Com base nisso, gente, ele quer que a gente jogue as afirmativas, faça o julgamento. Então, nessa questão de número 8, é 8 mesmo? É. Nessa questão de número 8, quem marcou a E está correta. Todas as afirmações aí estão verdadeiras. Questão 9. As acetonas. Ele está falando de isomeria aqui, de isomeria plana. Então, isomeria plana de função, o oposto da acetona é o aldeído. Questão de número 10, para finalizar, ele está falando de como se identificar o limoneno. Certo? Gente, se eu observar aqui, deixa eu só ativar a canetinha bem aqui, certo? Fechar ela aqui. Se eu observar, aonde é que está acontecendo as reações? Ó, isso aqui é muito comum nas provas do Enem, tá certo? Ó, se você observar, as insaturações é que estão sendo atacadas pelos grupos hidroxilas aqui, ó, sendo destruídas as ligações pi das insaturações. Então, se ele está perguntando qual é outro composto que está sofrendo esse fenômeno, é outro composto que tem saturação, apenas letra A. Uma vez respondido todas as questões, vocês vão gerar o gabarito. E vamos ver o que a gente acertou. Finalizar. Ó. Olha o tempo. Vamos ver aqui. Eu acertei 90%. Acertei todas aqui. Vamos ver aqui. 90% de acertos, 8 minutos. De 9 questões, de 10 questões eu acertei 9 e errei uma. Vamos ver qual foi que foi errado aqui. Olha aí, vamos ver qual foi que é errado. A questão de número 8. Eu botei como letra E, mas ele não considerou letra E, tá certo? Então tá aqui. Pontos fracos. Olha, a quantidade de alunos, gente, que fizeram o simulado. Então foi apenas o Elbert e o Carlos Eduardo. Parabéns para esses dois aí, ó. O Elbert acertou 5 questões, então, e o Carlos Eduardo acertou 4 questões. Então, parabéns. Espero que tenha ajudado. Até a próxima, viu, gente? Tchau, tchau.